Quando você começa a trabalhar essa musculatura antes, né, da gestação, ele está mais forte, está pronto para receber todo esse peso. E aí esse músculo ele fica muito mais funcional. O risco de você ter uma disfunção durante a gestação ou no pós-parto, ele é muito menor. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Hoje eu abro com muito prazer. Que dia diferente! Só para vocês entenderem uma coisa, eu faço várias entrevistas no mesmo dia. E hoje foi um dia muito especial e eu estou recebendo agora uma mulher. Eu já tinha analisado o perfil, a fisioterapia tem me chamado muita atenção desde que o consultório aberto começou, pela importância que ela tem. E aí, buscando, fazendo a curadoria dos profissionais para virem até aqui, para trazer a melhor informação sobre a área, eu encontrei a Ellen e ela de prontidão aceitou esse pedido e nós já estamos aqui há mais de uma hora conversando. E que bênção, que maravilha! Seja bem-vinda, obrigada por ter aceito esse chamado praticamente. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua profissão, da fisioterapia, do porquê lá atrás você escolheu por esse curso. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou formada há alguns anos, 14 anos. Já trabalhei com Pilates, né? Trabalhei muito tempo com Pilates e acredito sim que o Pilates traz uma qualidade de vida, traz uma reabilitação, né? E foi através do Pilates que eu descobri, né, quantas mulheres precisam conhecer e trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. Bom, eu atendia mulheres no Pilates e elas sempre tinham uma queixa: "Ellen, eu não posso fazer esse exercício porque toda vez que eu faço, escapa xixi". E aí eu comecei a estudar como que eu poderia tratar aquela paciente para que ela melhorasse, né, esse incômodo, esse desconforto de ter escape de xixi, ainda que seja só uma gotinha, né, dentro do Pilates.
E aí eu precisei entender que é muito mais profundo, né? Que não é só apertar uma bolinha entre as pernas que vai tratar uma paciente com incontinência urinária. E resolvi fazer uma pós-graduação, né, nessa área e me apaixonei, né, com a fisioterapia pélvica e desde então comecei a trabalhar com mulheres nessa área, né. Eu já tinha uma clínica de fisioterapia ortopédica e pilates e resolvi abrir uma outra clínica dedicada só para mulheres, né, com disfunções do assoalho pélvico. E assim comecei a minha jornada nessa área tão linda. Então, para facilitar, né, que é o que a gente quer aqui, poder levar uma informação que a mulher entenda, que o cliente Sim. entenda. Então, vamos falar de forma mais clara o que é esse assoalho pélvico, que parte é essa, o que é a pelve e o que, através da fisioterapia, porque a gente estava conversando isso, né? Uhum. Fisioterapia, exercício, como é que eu vou conseguir fazer esse exercício para dentro? Lá dentro. Traz essa clareza para o entendimento de alguém mais leigo Uhum. possa compreender. Tá. Então ali a gente tem um assoalho pélvico, né, que é um grupo ali, um conjunto de músculos e falando grosseiramente, né, que as pessoas mais ouvem falar é o aperta e solta da pepeca, né, é o fortalecer a pepeca, né, posso É, falar assim, pode, né, e é isso mesmo? é É isso esse mesmo. fortalecimento do Dessa canal? musculatura da vagina. Então, falando grosseiramente, obviamente que tem mais músculos ali envolvidos, mas claramente, para entender, né, fortalecer essa musculatura da vagina, né. E como que a gente tem esse músculo que ele fica ali escondido, né, e geralmente a gente só, fala dele ali na relação sexual, enfim, Que é mas aquele movimento quando você consegue apertar o pênis. apertar o pênis e soltar, E ali né. é o assoalho pélvico. Ali é o assoalho pélvico também, né, porque ele envolve um pouquinho mais de músculo, mas ele é o que mais a gente consegue, sentir, vamos falar assim, né. Então, a gente trabalha essa musculatura, é um músculo que fica mais escondido, né, e às vezes a mulher fala: "Não, mas eu tenho forte, eu sei apertar". E quando chega no consultório, que a gente vai avaliar esse músculo, porque a gente avalia, né, a gente percebe que essa paciente ela não tem força nessa musculatura, ela não tem consciência, né, desse músculo, então eu falo: "Aperta", às vezes ela está relaxando, contrai, aí, ou relaxa, ela contrai, ou então movimentos muito acelerados, então ela tem uma incoordenação, ela tem, né, uma falta de consciência, enfim, existem várias, é um leque aí, mas a gente consegue avaliar dentro do consultório, né. E aí como que a gente avalia, né? A gente avalia tocando mesmo, então, tem a técnica, a gente acessa esse músculo, a gente avalia pontos gatilhos, porque existem mulheres que têm pontos de tensão na vagina, né? Isso pode causar dor na relação, isso pode causar um mau esvaziamento do xixi, né? Que acontece? Às vezes você vai ali, fez xixi, enxugou, levantou, aí tem a sensação que ainda tem um pouquinho de xixi, às vezes molhou a calcinha, Sim. às vezes esse músculo está muito tenso. E ele não deixa ter um esvaziamento completo. E não é só o xixi, às vezes é também cocô ou fezes, né. Às vezes esse músculo ele tá tão tenso que você tem um mau esvaziamento e acaba ficando ali no reto, um pouquinho de cocô, porque não sai, porque o músculo tá já viu gente? Às vezes a gente vai, fica muito tempo ali sentada, enfim, quando vai fazer cocô, o cocô sai bem fininho. Uhum. Aquilo ali pode ser uma musculatura tensa do assoalho pélvico. Entende? E a fisioterapia pélvica trata isso. E as mulheres precisam saber, né, que tem tratamento. E que o tal do aperta e solta vai muito Muito além, além vai muito do além, que uma questão sexual. muito além, muito além. Porque e muito além de uma disfunção sexual também, né. Um músculo forte, funcional, te traz vários benefícios. Qualidade de vida, gente.
É isso, porque você trabalhando essa musculatura, deixando ela funcional, você não vai correr o risco de ter uma incontinência urinária, né? Lá não vai. Quantas mulheres, quantas senhoras usam fralda porque tiveram vários partos vaginais, porque não trabalharam essa musculatura, porque não têm consciência, né? Eu falo que, assim, usar fralda na velhice é comum, mas não é normal. Por que que se usa? Na maioria das vezes por uma musculatura muito fraca, que não foi trabalhada antes, né? Ali na juventude, não foi trabalhada. Então, não necessariamente o idoso precisa usar fralda, entende? Era isso que eu ia falar agora. A gente ouviu durante tanto tempo que fralda geriátrica, ou seja, Uhum. é um fim, eu estou indo para Sim. esse caminho, de um jeito ou de outro vai acontecer, então não precisa acontecer. Não, nem sempre, né. Então se esse músculo ele tá funcional. Gente, vamos falar até sobre a musculação, hoje em dia tem falado tanto, né, que qualidade de vida e que a gente precisa trabalhar o corpo para ter uma velhice saudável. Assoalho pélvico é músculo, né, a vagina tem músculo. Então se a gente trabalha também esse músculo, a gente vai ter qualidade de vida na velhice. Além do benefício dessa questão da urina, quais os outros benefícios que eu vou ter caso, né, eu entenda que é necessário fazer essa estimulação desse músculo? A gente falou da questão sexual, que também é muito Sim, importante, é um merecimento sim. conseguir viver isso de forma agradável, fluida, e já estou até me conectando aqui com esse período da Aham, menopausa, que é sim, desafiador e que muito provavelmente sim. possa ser facilitado ou melhorado através da fisio Isso. fisioterapia Pélvica. pélvica. Bom, além, né, de tratar a incontinência urinária, a gente consegue melhorar a performance sexual, né, um músculo mais forte, uma consciência dessa musculatura. Quando você começa a aprender a trabalhar, a contrair esse músculo, você consegue irrigar mais esse músculo, consequentemente melhora a lubrificação, melhora, o prazer sexual. Uhum. O orgasmo, a qualidade do orgasmo, mulheres, gente, precisam fazer. Porque aí vocês vão me dizer a diferença, Carol, de um orgasmo de uma mulher que sabe trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, da pepeca, né? Eu gosto de brincar nos stories, da pepeca. Porque se você começa a apertar e soltar, você começa a irrigar esse músculo. Ele começa a ficar com uma qualidade melhor, melhora a tua lubrificação, né? Então, enfim, além disso, mulheres que chegam na menopausa, né, começa a ter uma atrofia. Por quê? Por falta de lubrificação. E aí, quando a gente começa a trabalhar a fisioterapia até antes, né? A gente começa a irrigar esse músculo, a gente começa a melhorar a lubrificação. Então, os sintomas da menopausa ficam muito mais leves, E muito até mais. mulheres que não podem, porque a reposição hormonal, Sim, ela é possível para muitas pessoas, mas não é possível para outras pessoas. Então, nesse caso, a fisioterapia vai ajuda auxiliar muito. essa questão da Uhum. lubrificação. Sim, muito. E a idade? Quando é que eu tenho que começar essa questão do autoconhecimento do nosso, né, corpo? Carol, ali na adolescência ou não, nessa faixa adulta, em que momento é ideal que se entenda sobre isso, que faça-se uma fisioterapia? Quando começa a atividade sexual, eu acho o ideal, né, que aí você começa a conhecer o teu corpo, a entender, né, como funciona, e a partir daí, se você começa, se você faz a fisioterapia nessa fase, lá na frente você não precisa ficar indo no fisioterapeuta, porque você já entendeu como trabalha esse músculo, e você consegue treinar ele em casa, porque você já tem consciência, porque você já sabe como contrair e relaxar. Então você pode fazer isso de casa depois que você aprende a treinar. E não saber utilizar esse músculo sexualmente, dependendo do tipo de relação, essa mulher não entendendo isso, pode ser que gere problemas, além de problemas, desconfortos ou machucar de alguma forma?
Não necessariamente machucar. O músculo fraco, ele não vai machucar, a gente não pode dizer que vai machucar, mas o músculo tenso, sim. Se esse músculo ele está muito tenso, né, a paciente fica muito tempo sentada, por exemplo, né, ele fica mais tenso, isso pode causar constipação, isso pode causar dor na relação sexual, né, então também um músculo não funcional pode causar esses problemas. Tem muitas mulheres que sentem dor na relação, independente de estar na menopausa, tem a Sim. questão do vaginismo. A fisioterapia pélvica auxilia nesse caso? Muito. A fisioterapia pélvica trata, né, vaginismo, dor na relação sexual, mulheres que foram abusadas sexualmente ou na infância, né, ou ali na vida, na juventude, então tem traumas, esse músculo, às vezes ele contrai involuntariamente, então a gente consegue trabalhar essa musculatura dentro do consultório, tratando a dor, assim, e o resultado é maravilhoso. Faço uso de laser, eu tenho um aparelho na clínica de radiofrequência intracavitário, que assim, gente, foi uma das melhores invenções aí para fisioterapia pélvica, tem ajudado muito. Então, em Brasília ainda tem poucas clínicas, eu acho que eu sou a segunda clínica que tem esse aparelho e ajuda muito no nosso protocolo para tratamento de vaginismo. Como é que funciona? É um aparelho como uma ultrassonografia? Você vai Uhum. injetar? Não, ele é um aparelho como se fosse uma ultrassonografia, ele aquece essa musculatura, então ele aquece as paredes mais profundas, causando, dando ali um relaxamento, e isso faz com que a gente consiga acessar melhor essa musculatura e também ele melhora muito a lubrificação. É colocado, como se a Ele é gente colocado, ele tem um termômetrozinho na ponta, então ele é totalmente seguro, né, quando chega na temperatura que a gente, gradua no aparelho, ele para de aquecer, então ele trabalha dentro da temperatura esperada ali para cada paciente. Lembrando que cada paciente tem a sua individualidade, o que serve para mim não serve para você, então é um protocolo completamente individualizado, né. as pacientes, elas te buscam porque foram indicadas por algum profissional, ou essa mulher hoje já tem a consciência de que é necessário buscar um fisioterapeuta? Como é que funciona? Bom, a fisioterapia pélvica ainda existem alguns tabus, mas já vem se falando muito mais do que antes. Hoje já tem ginecologistas mais modernos que já indicam, já encaminham pacientes para a gente, mas assim, Carol, de verdade, a indicação boca a boca. Então, nas clínicas, né, principalmente ali em consultório onde eu atendo, a maioria das pacientes vem por indicação de amiga que veio, enfim, e aí uma vai falando para a outra, e é assim, real. Mulheres pós, é importante fazer não só pós, né, eu pensei no pós, mas já me veio o antes de engravidar. Há um benefício de cuidar, a mulher está se preparando para a gravidez, é um momento importante de fazer essa fisioterapia, porque a gente imagina assim: "Poxa, vai dar algum problema depois da gravidez se for o parto normal", Aham. mas é benéfico também nesse estágio anterior? Sim, a gente precisa preparar essa musculatura para receber o peso do bebê. O assoalho pélvico, ele fica aqui embaixo e ele está dando sustentação para todos os órgãos pélvicos, né? Útero, bexiga, né? Então ele está ali dando essa sustentação. Imagina que um bebê está crescendo, tem líquido ali, tem a placenta, e esse músculo ele não está preparado para receber esse peso ali dentro de 9 meses. Então, isso pode causar ou uma tensão nessa musculatura, né, porque imagina como se você estivesse segurando um saco de feijão nas costas ali durante um dia inteiro. Quando você tira, não está tudo tenso? Então é a mesma coisa no assoalho pélvico. Isso pode acontecer, ou a musculatura não aguentar esse peso e aí vem os aumentos de pressão intraabdominal, um espirro, um exercício na academia que aumenta, né, que você estufa o abdômen. Então, quando tem esse aumento de pressão, aí vem os escapes de xixi, né? Pular, agachar ou sorrir, uma crise de riso que aumenta muito essa pressão intraabdominal, e aí você tem o escape porque esse músculo está muito fraco, né? Então, quando você começa a trabalhar essa musculatura antes
né, da gestação, ele está mais forte, está pronto para receber todo esse peso. E aí esse músculo ele fica muito mais funcional. O risco de você ter uma disfunção durante a gestação ou no pós-parto, ele é muito menor. Né? A Maravilha. consciência de que você tem essa musculatura de contrair, relaxar durante o parto, por exemplo, porque você precisa relaxar essa musculatura para o bebê sair. Quando você tem essa consciência, o risco de ter uma laceração é muito menor. A Que a laceração é laceração. quando rasga, né, ali, a saída, quando o bebê sai ali, então às vezes a cabecinha, na hora que sai, aí dá uma laceração, rasga um pouquinho ali o canal da vagina, né, o introito. E aí isso é uma laceração. Então, quando esse músculo está relaxado para o bebê sair, o risco é muito menor de machucar. E o pós-parto, qual a importância e o que vai acontecer? Não me cuidei, não fui fazer a fisioterapia antes disso, qual é o benefício que eu tenho depois? Porque o que que acontece ali naquele momento? Tem essa crença, eu me lembro que quando eu fui ter o Guilherme, eu tive pré-eclâmpsia, Uhum. e aí tive que ir antes, Aham. e aí graças a Deus conseguiram ajustar tudo e eu voltei, né, para casa. Eu me lembro da da enfermeira, eu era a técnica, e ela falou assim: "Ai, minha filha, tomara que seja cesárea mesmo", porque ela conhecia minha mãe Aham. trabalhava no mesmo hospital. "Você está solteira e é melhor ter cesárea, porque você vai ter filho normal, depois não fica, né, tudo vai ser difícil de novo". Cara, você ouve algo assim, É, que você não tem o entendimento, sim, é naquele momento assustador. a sua cabeça vai: Sim. "Nossa, é melhor mesmo que seja cesárea, será que É. eu vou?". Então, não entender, não ter Aham. realmente esse autoconhecimento faz um grande mal, Sim. né. Mas e aí? Houve o parto normal. Realmente essa musculatura não volta Uhum. mais, ou ela volta, ou o exercício é que vai fazer com que isso aconteça? Eh, a gente não pode dar certeza, né, às vezes a musculatura volta ao normal e tudo bem, e às vezes não. Por isso eu faço um acompanhamento durante a gestação e pós-parto. Por quê? Porque a gente avalia se essa paciente ficou com diástase. O que é diástase? É o afastamento dos retos abdominais. Então, durante a gestação, ele vai afastar para o bebê crescer, e aí a gente chama de diástase fisiológica. E aí no pós-parto, esse músculo ele tem que fechar. Se ele não fecha, ele vira uma diástase patológica. E aí a gente precisa trabalhar. Eu tenho uma técnica em consultório, é um protocolo que a gente usa para fechamento da diástase. Então, na maioria das vezes a gente consegue fechar, né? Tenho pacientes que fazem todo o acompanhamento durante a gestação que não, no pós-parto não ficam com diástase. Sim. E se houver, a gente tem um tratamento que ajuda a fechar. O assoalho pélvico, a gente avalia essa paciente, como está a força, como está a tensão, e a partir daí ou eu dou alta para essa paciente, ou a gente dá mais um pouco de a gente faz mais um tratamento ali até que ela fique 100%, até que essa musculatura fique bem firme. E como é que funciona esse tratamento, esse protocolo, Ellen? Se eu estou grávida, no início da gravidez, eu vou uma vez, por mês, ou é uma vez por Isso. semana, quando é o pós-parto? E com relação à diástase também, como é que Uhum. funciona? Quanto tempo eu vou ficar com você em média? Durante a gestação, a gente faz todo esse acompanhamento, né, dos 9 meses. Eu sempre falo que a partir de 12 semanas a gente inicia. E o que que a gente faz, né, ali? É uma vez por semana, é um encontro, eu falo que é um encontro, uma vez por semana, onde a gente trabalha a musculatura abdominal, ativações abdominais, respiração, né? A gente trata sintomas que possam vir a ter durante a gestação, como dor na lombar, né? Dor no punho, enfim, algumas dores ali que pode acontecer de ter durante a gestação. Fortalece a musculatura, dá consciência para essa paciente da musculatura do assoalho pélvico, e não só com aperta e solta, eu tenho aparelhos também que são usados, né, durante ali todo o tratamento, tem laser,
tem o biofeedback, que é um joguinho que é muito conhecido aí por muitas mulheres. Então, enfim, durante a gestação a gente faz esse fortalecimento, ensina a paciente a ativar o abdômen da forma correta, trata alguns sintomas que possam vir a ter, e ali, depois de 30 semanas, essa paciente ela já está mais segura, ela já pode escolher se ela quer um parto cesáreo, se ela quer um parto normal, e aí a gente abre, né, para duas vertentes. Se ela quer um parto normal, a gente começa a trabalhar alongamento da pelve, a gente começa a trabalhar a descida do bebê, né, o encaixe ali, para que esse parto seja um parto mais tranquilo, né, a consciência de todas as fases do parto. Então a gente faz todo um treinamento ali, o relaxamento na fase expulsiva, né, do bebê. Então tudo isso a gente trabalha ali, né, durante esse período da gestação. No pós-parto, a gente faz todo o acompanhamento no hospital. Então, se é um parto cesáreo, a gente usa o laser na cicatriz para que essa cicatriz fique fina, para que o paciente não sinta dor, né? A gente coloca o tape, que dá a sustentação, que ajuda a não ter muito inchaço ali no pós-parto, no abdômen, né? Dá um pouco de segurança até para a paciente se locomover, pegar o bebê, então ele dá uma segurança, né, nessa musculatura, porque ele fica tudo solto no pós-parto. Bom, e aí depois a gente faz todo um acompanhamento em consultório, com o laser no mamilo, porque às vezes machuca, né, com a amamentação. Então o laser ajuda muito na cicatrização, né, no alívio de dor. Se houver laceração no assoalho pélvico, né, ali na pepeca, a gente também usa o laser para cicatrizar mais rápido. E ali com 40 dias depois, pós-parto, a gente avalia essa paciente, ver se ficou com diástase, se essa musculatura está funcional, se a gente precisa montar um protocolo para dar continuidade no tratamento, ou se a gente já pode dar alta para ela. Gente, que É sensacional! todo um acompanhamento durante a gestação e no pós-parto. Então, no pós-parto, a sua equipe Isso, vai vai até o hospital. Então o primeiro encontro ali no pós-parto de 24 horas. Então vai no hospital, dá toda essa segurança, né, esse apoio ali para a paciente, e depois quando ela recebe alta, e se houver, né, o peito estiver machucado, e aí ela volta no consultório para a gente fazer todo esse acompanhamento ali durante o puerpério. gente, que Sim, sensacional! é muito bacana. E essa fisioterapia para quem quer parto normal, Uhum, porque tem pessoas que têm uma dificuldade maior em ter, já vai sabendo disso sobre o encaixe do bebê, mas se for sim. algo que essa mulher decidiu que ela quer fazer essa fisioterapia, vai facilitar, não garante, mas Sim, facilita que a probabilidade dela conseguir ter um parto normal é muito maior. muito maior, porque ela já tem consciência do músculo, ela já tem consciência de cada fase do parto, né, então ela vai mais segura em cada fase, o que que vai acontecer, ela já está ali preparada para isso, né, então é muito mais fácil. E quando ela conhece o corpo, a gente trabalha ali muitas posições, né, que ajuda ali na descida do bebê durante o trabalho de parto, isso facilita, acelera, né, o trabalho de parto. Eu consegui entender o quanto fisiologicamente faz bem fazer essa fisioterapia pélvica, Uhum. consegui entender o quanto isso facilita para o parto. Agora você diz que isso tem a ver também com autocuidado, melhor autoestima. Em Uhum. que quesito você percebeu isso com as suas pacientes, com você mesma? Sim. Eh, as pessoas ainda acham que a fisioterapia pélvica é só para gestantes, e não é, né, a gente precisa entender que um músculo forte e funcional traz qualidade de vida e bem-estar íntimo, né, melhora a performance sexual. Pensa, gente, um orgasmo mais longo, né, bom, melhora a saúde íntima, porque um músculo forte vai evitar que você tenha crise de candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição, porque às vezes você não elimina o xixi todo, às vezes essa musculatura está muito úmida, e aí por quê? Porque às vezes ela não tá irrigada da forma correta, ela está ali mais, como eu vou dizer, mais pálida, não sei se eu posso falar isso, não, né, Seca, né? Não está úmida ou com a é, umidade. e ali fica um lugar de bactérias,
né, Prolifera. e aí começa a causar candidíase de repetição. A gente montou em consultório um protocolo para candidíase de repetição, com LED azul, com ozônio. Então, é um protocolo muito eficaz, que tem ajudado muitas mulheres que sofrem de candidíase, sim, anos, que já procuraram todos os tipos de tratamentos ginecológicos e não tiveram bons resultados, e a gente consegue tratar com a fisioterapia. Nossa, que É muito maravilha. bacana. E para quem tem, é extremamente desafiador, né, e eu nunca tinha ouvido falar que a fisioterapia pudesse ajudar. Tratar. Uhum. Muito. Trata endometriose, né, candidíase de repetição, enfim, uma série de coisas que às vezes muitas mulheres acham que é só para gestação e não é, né? Não é. Às vezes, gente, tem mulheres que sentem dor na relação sexual uma vida inteira, que não sabe o que é prazer. E a fisioterapia trata dor na relação sexual, melhora da qualidade de vida, né? Imagina você ter que ir para a academia e ter que usar um absorvente para não molhar a calça na hora que você vai fazer o exercício, né? Não existe isso. Existe tratamento, né, para essa musculatura Então esse escape de xixi, esse espirro é uma musculatura fraca. fraca. Uhum. Fazendo Sim, fisioterapia, melhora. independente da idade, essa mulher vai conseguir. Sim, Legal. sim, vai conseguir tratar. Gente, uma gotinha de xixi que escapa, é incontinência urinária. É incontinência urinária. Já é ali uma disfunção do assoalho pélvico e precisa ser tratado. Porque quanto mais você vai camuflando, mais fraco vai ficando essa musculatura, mais disfunção vai tendo, mais demorado vai ser o tratamento. Então, começou, já trata logo, já aprende a contrair a musculatura, né? Sensacional. Enquanto você estava falando do que beneficia na questão da candidíase, me veio a questão da fertilidade. Auxilia? Tem alguma ligação? Tem algum Não, na estudo? fertilidade não. Não tem nada Não, que não, na fertilidade não. ou talvez, né, tendo mais prazer na Sim, hora vai 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 querer namorar mais, enfim. então pode ser É. que tenha esse benefício também. Sim, Ellen, você fala da fisioterapia acolhedora. sim. Como é que vocês colocam, você e sua equipe, isso em prática? Como é que você entende isso nessa questão? Hoje em dia tem se falado muito da humanização, Sim. mas o que é uma fisioterapia que acolhe, que olha para essa mulher? A paciente, quando ela chega na clínica, ela é tratada com individualidade, né? Às vezes ela sofreu abuso na infância, às vezes ela está ali só para ser ouvida, né? Ou às vezes ela nem quer falar, porque é um assunto tão delicado. Então, na clínica, todos os nossos profissionais, né, são escolhidos a dedo para que esse paciente, essa paciente, ela possa se sentir segura. É um ambiente seguro, é um ambiente confortável, né? Na Ellen Azevedo Saúde da Mulher é só mulher, então é uma clínica dedicada às mulheres. Ela é cuidada desde a hora que ela coloca o pé dentro da clínica, desde a recepção, né? Então isso eu acho que faz toda a diferença. Mulheres que têm filhos, a gente tem uma brinquedoteca dentro da clínica, né? A secretária é treinada para ficar com teu filho durante o seu tratamento. Então isso não pode ser um impedimento para que você não se trate, que você não se cuide, não se olhe, né? Então a gente tem todo ali uma estrutura para te receber, para que você possa sair melhor do que você chegou. Sensacional, é. Eu costumo dizer que cafezinho na recepção não é humanização. Exatamente. Você perceber a necessidade, principalmente de uma mulher que: "Pô, como é que eu vou sair? Eu tenho criança, eu tenho que levar", e muitas Sim, vezes essa mulher sim, por sentir sim, vergonha ou porque, né, a sim. criança realmente demanda, iria deixar de fazer isso e vocês tiveram esse olhar. Uhum. Isso é olhar para a mulher, né, é É ser para a mulher. mulher, é isso. Eu costumo dizer, Carol, que todas as minhas pacientes se tornam amigas. E é verdade, porque a gente está ali, é uma intimidade que eu preciso acessar, né? Imagina você chegar e você ter que mostrar toda a sua intimidade, toda a tua fraqueza para uma pessoa que você nunca viu, né? Falar sobre assuntos
que às vezes é tabu mesmo, é a forma como você foi criada, né? E ali você precisa falar, né? Não necessariamente a paciente vai me falar logo na primeira sessão, mas vira uma relação de confiança, né? De troca, porque a gente acaba se tornando amiga e vira uma troca mesmo, as vivências, porque eu sou mulher, eu sou casada, eu tenho filhos, então às vezes a gente não está num dia legal, né? E isso faz toda a diferença. Tem vezes que a paciente chega no meu consultório e a gente só conversa. E às vezes aquela conversa tratou mais do que se eu tivesse feito só o protocolo com ela, né? Sim. Isso é importante. Esse olhar é importante. É olhar nos teus olhos e perguntar: tá tudo bem? E Né? querer ouvir de E verdade, querer né? ouvir de verdade. É isso. Sensacional. A sua fé cristã, né, você entende a fisioterapia, a sua missão, como essa fé dentro do seu ambiente, ela é colocada, o que ela facilita, como isso funciona na sua vida e para a sua missão com essas mulheres? Eu acho que a fé é o meu mover, né? É o meu mover. Eu creio em um Deus soberano, poderoso, que pode todas as coisas. E eu entrego, né? Eu costumo dizer que todas as vezes que eu chego na clínica, eu oro para que cada profissional que esteja ali seja um canal de cura, né? Para que as minhas pacientes possam sair melhores do que chegaram, porque esse é o meu propósito de vida, né? Esse é o propósito de vida, é você trazer qualidade de vida para mulheres, é, é você ter um olhar individual e entender que cada uma tem a sua dor. Isso é tão importante e o que me conecta a isso é Jesus, é Deus, né? É a misericórdia dele. Como é que você consegue transmitir não só essa questão da fé, que é algo que você professa e acredita e Uhum. tem como missão, mas esse atendimento, esse acolhimento, esse olhar para toda a sua equipe? A gente tem reuniões, a gente tem orações, né, que a gente faz juntas. Então, cada profissional ela tem, né, a tua crença, a tua igreja, mas todas precisam estar alinhadas no mesmo propósito, Carol, e acreditar que existe um Deus todo-poderoso. A visão tem que estar no mesmo lugar, independente de como eu consigo chegar lá, mas eu tenho que estar com os olhos fixos em um lugar. E desenvolver essa escutativa, esse estado de presença, você se profissionalizou para fazer esses tratamentos, para fazer esses treinamentos e multiplicar isso na sua equipe, porque agora você está ampliando, você está com quantos colaboradores, quantas fisioterapeutas e como você, né, trabalha esse treinamento para que elas também sigam porque não é simples, né, se formar Não, como não é. fisioterapeuta, ok, É, agora trazer esse olhar, identificar que naquele momento uma conversa é mais importante do que sim. você inserir um aparelho sem nada perguntar. Sim, todos os profissionais que estão na clínica, eles precisam estar alinhados no mesmo propósito. E qual é o mesmo propósito? É a entrega, é o paciente sair melhor do que ele chegou. É um olhar individual para cada paciente, é o acolhimento, né? Então a gente tem reuniões, né, semanais ali, algumas mensais, onde a gente fala sobre sonhos, a gente fala sobre propósitos, a gente fala sobre fé, né? E a partir daí, sobre dificuldades também, né? E a partir daí, a gente percebe e alinha. Quem está dentro do propósito, fica. E quem não está, infelizmente, sai. Hoje Né? você tem quantas clínicas e está prestes a inaugurar mais uma. Eu Isso. quero saber das suas unidades e se essa nova unidade tem algo de diferente, o que está vindo por aí. Bom, a gente tem 3 clínicas, né, 2 no Noroeste, uma em Águas Claras, todas, com o mesmo propósito. A de Águas Claras não leva o meu nome, a do Noroeste sim, e agora estamos inaugurando na Academia Six do Lago Sul.
É a mesma entrega, Ellen? É a mesma entrega, só que é um ambiente premium, né. Então, ali você a gente colocou também outros médicos, então você vai ser acolhida com uma equipe, com ginecologista, com cardiologista, então vai ser um olhar integral, ainda mais integral. Então uma paciente que ela chega, ela precisa fazer um tratamento hormonal, por exemplo, então ela é assistida com a ginecologista, né. Eu quero melhorar a minha performance nos treinos, a parte cardiorrespiratória, eu tenho um médico cardiologista que pode estar ali me atendendo, e a gente vai trabalhar também com suplementação, né, venosa, e isso vai ajudar a melhorar a performance do paciente até dentro da academia. Aí você me pergunta: "Ellen, essa clínica vai ser só para os alunos da SICS?" Não, essa clínica também vai poder, a gente também vai abrir as portas para pacientes de Brasília, de todo lugar, tá. Então a gente consegue também atender pacientes que vêm de fora. E vai continuar o atendimento exclusivo para mulheres ou lá você vai atender homens também? Exclusivo para mulheres. Mantém-se, É isso ou aí. seja, os homens da academia não Não, vão poder consultar é, com cardiologista. isso, Bom pensar nisso, né, quem isso. sabe já tem aí a Pode. possibilidade da É, clínica para é, para homens. homens. Falando nisso, a gente fala de mulheres, sabe o quanto isso é importante, ter esse olhar. A fisioterapia para o homem, nesse sentido, também existe? Também existe fisioterapia pélvica masculina. E existem clínicas em Brasília que trabalham só nessa área. Eu não trabalho nessa área, foi uma escolha minha. Quando eu fiz a pós-graduação, tinha sim um módulo, mas eu escolhi trabalhar só com mulheres, né? Mas assim, o resultado é incrível. Tem também para criança, Carol, crianças que chegam ali 5, 6 anos de idade, que continuam fazendo xixi na cama, né? Então a gente tem tratamento dentro da fisioterapia pélvica que trata e a criança fica 100% curada. Mas não é problema essa criança que faz xixi na cama ou tem a ver com a Tem uma esse que faz disfunção, aham, tem uau! uma disfunção. E obviamente é tratada de outra forma, né, que uma mulher adulta, né, não é da mesma forma. Então há Há tratamento tratamento, há aparelhos. fisioterapêutico Uhum. para Infantil, crianças. sim. Infantil, para homens, para crianças, sim. Mulheres, Que sim, é legal! muito bacana. E o que essa mulher tão jovem, tão cheia de vida, com tanta energia, tem aí para o futuro, para além das clínicas? Eu estou lançando um infoproduto, que em breve eu vou falar sobre ele. Vai ajudar mulheres do Brasil inteiro. Tá ficando incrível, Carol, esse infoproduto. Porque o que acontece, eu ainda atendo pacientes online. Então isso me trouxe, né, a ideia de montar, um atendimento premium, através de aulas, onde qualquer pessoa pode fazer e tratar, né, em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, do mundo, né, através desse curso online. E você tem resultados fazendo esse Sim, atendimento online, sim, fazendo essa fisioterapia, instruindo essa mulher, sim, já há esse resultado, você sim, já consegue há isso online. resultado. Aham. Eu tenho 3 pacientes fora do país, né, que fazem acompanhamento comigo, e o resultado bem bacana, sim. Então essa gestante que também quer fazer esse acompanhamento, vai ter benefício com esse curso, essa Sim. mulher que está buscando se conhecer ou ter melhor prazer, ou essa mulher que tem vaginismo e não tem coragem de ir até lá, esse curso vai abranger todas essas possibilidades, todas essas A princípio demandas? não, a princípio é um curso direcionado para uma disfunção específica, né, e aí, a partir daí a gente vai montar outras linhas, mas a princípio eu vou focar em apenas uma disfunção, que já está sendo lançado, está aí saindo do forno. A disfunção você não vai falar Não qual vou é falar ainda. agora. Tudo bem, vamos deixar esse desejo para vocês. Sim, E que maravilha, né. E a possibilidade de ser online vai possibilitar financeiramente sim, também um número maior de sim, pessoas? sim. É uma forma de tratar que sai bem mais barato,
né? E a gente consegue alcançar muitas mulheres, né, que têm uma disfunção específica e não conseguem tratar. Às vezes moram em cidade que não tem a fisioterapia pélvica, né, e a partir da telinha ali consegue ter um acompanhamento com eficácia. Maravilha. Não vai contar a disfunção, mas e o que ela vai conseguir, pode contar? Pode contar. Vai trazer qualidade de vida para essa mulher. Ela não vai ter mais constrangimento, né, de espirrar, sorrir ou treinar e ter escapes de xixi. Maravilha. Onde é que você se vê daqui 5 anos? Qual o legado que você quer deixar com relação à fisioterapia e também você como mulher? Eu quero alcançar mulheres que não têm a consciência do poder da fisioterapia pélvica. Eu quero trazer a consciência das mulheres que existe um músculozinho ali escondido, que precisa ser trabalhado. Assim como a gente vai para a academia, agacha, né, quer deixar o abdômen forte e bonito, eu preciso também aprender a treinar a musculatura da vagina. Esse músculo ele precisa estar forte, ele precisa estar funcional para que eu tenha qualidade de vida aí por muitos anos e tenha uma saúde íntima, né, com excelência. Ellen, tem alguma prática que a mulher faz no dia a dia por não saber, no caso, carregar muito peso? Sim. Tem algo que ela pode evitar para ter maiores problemas no assoalho pélvico? Sim, prender a respiração, uma respiração errada, por exemplo, pode causar um aumento de pressão intra-abdominal e isso sobrecarregar a musculatura do assoalho pélvico, causando ali uma disfunção. Então, quando eu vou treinar, por exemplo, eu tenho que aprender a soltar o ar na hora certa. Eu tenho que entender que, às vezes, aquele tanto de peso ali que eu estou segurando não está nem trabalhando a musculatura que tem que ser trabalhada e ainda está prejudicando o músculo que está ali adormecido. Então, tem alguns exercícios que não é ser evitados, entende, Carol? Mas eles precisam ser bem trabalhados, de forma correta, uma execução correta, né? E para isso a gente precisa conversar e entender através de uma avaliação com o fisioterapeuta, porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Eu não gosto de falar, né, dar dicas. Aliás, para que eu vou falar o que eu não quero? Vou falar o que eu quero. Gostaria que você falasse diretamente para essa mulher que sente dor, que mesmo ouvindo sabe das possibilidades, mas ainda tem vergonha de buscar um Uhum. tratamento. Bom, o que eu quero dizer? Existe tratamento. É indolor. Busca um ambiente seguro, uma profissional confiável, né? Existem 1 milhão de profissionais aí competentes, mas é importante que a gente tenha segurança, que a gente busque. E se você foi numa clínica e você não sentiu segurança com aquela profissional, busque outra, porque existe tratamento. O tratamento é eficaz. A mulher ela precisa ter um olhar individual, ela precisa se amar, ela precisa se conhecer. E a fisioterapia pélvica ela te ajuda, né, a se conhecer, a se conectar com você mesmo. Verdade. E para os profissionais da fisioterapia, o que você que hoje tem esse resultado, inclusive quero te parabenizar, falei sobre isso, né, da semelhança com outra profissional de Aham, Brasília, que é a Débora, que criou mais frentes, treinou outros sim. profissionais, né, e criou metodologias com relação à atividade física, e você também crescendo nessa área da fisioterapia, indo para a 4ª clínica, qual a mensagem que você deixa para esses seus colegas, né, fisioterapeutas que te admiram e: "Poxa, Uhum, como assim? Através da uhum, fisioterapia, ela tem crescido dessa forma, sim, existe essa forma?" sim. Busquem cursos, se profissionalizem na nossa área de fisioterapia, mas também na área empresarial.
né? Tem como a gente crescer, tem como a gente expandir, é um mercado gigantesco. Cada vez mais as pessoas têm buscado ajuda, se cuidar, qualidade de vida, e a fisioterapia está aí, gente, para isso, né? Basta que a gente tenha essa visão, né? Basta que a gente queira entregar o melhor, além do que a gente pode dar. É tão importante o paciente sair melhor do que chegou. O que eu falo sempre para os profissionais que trabalham lá na clínica: façam o nome de vocês aqui dentro, porque daqui 10 anos, o paciente que foi tratado por você, ele vai buscar você em qualquer lugar que você esteja, porque você entregou o seu melhor, né? Então é isso, é sobre isso. Não é só o dinheiro, porque, né? Mas é a entrega, é o amor, é o acolhimento. Hoje todo mundo sabe fazer tudo, mas ninguém sabe fazer como você faz. E essa faz toda a diferença, né? Um professor de pilates, a técnica é igual, mas o olhar dele individual para cada paciente é diferente. Assim como a fisioterapia pélvica, né? Não é só mais uma paciente. A gente não pode olhar como só mais uma, mas a gente precisa olhar com a individualidade de cada paciente, com a entrega. O que você entrega para essa paciente pode mudar a vida dela. E ela vai ser grata a você para o resto da vida e vai te indicar para 1 milhão de pessoas, enfim. É sobre isso, né? E eu acho que é isso que tem me movido e me colocado onde, né, eu estou e buscando sempre, sempre evoluir, né, com humildade. Eu não retenho nada, porque não é sobre mim. É isso. E é muito legal o que você acabou de falar, né, incentivar o próprio colaborador, faça o seu nome, Uhum, sim. né, até porque nesse tempo que ele estiver fazendo o melhor, que ele estiver com você, todo esse ecossistema está sendo Sim, beneficiado e verdade. que se cada um tiver essa trajetória em outro lugar, mas que Sim, dê o melhor naquele momento. É tão isso. complicado, porque muitas pessoas elas não crescem justamente por medo de vão levar os Aham, meus é, clientes. é. Ah, não vou dar o treinamento para esse profissional, porque senão ele vai pegar nada. Eu quero que ele entregue o melhor para os meus pacientes. Eu quero que ele cresça, né? Que ele evolua. Eu tenho fisioterapeutas que já voaram aí e eu fico super feliz. E quando eu encontro eles em qualquer lugar em Brasília, eh, sabe, aquela gratidão. Poxa, eu fiz parte. É tão bom isso, né? E o que te deu essa segurança? Que você é uma mulher jovem, Mais ou né? menos. Nós somos jovens. E o que te dá essa segurança, essa autoconfiança, que vai além da técnica, né? É desafiador, principalmente em profissões que dependem só de você, você precisa daquele número de clientes e Sim. abrir mão disso. O que você acredita que fez com que você tivesse essa mentalidade diferenciada e essa autoconfiança de que está tudo bem se você for, eu quero é que essas pessoas cresçam e continuar crescendo? Difícil. É assim, é uma jornada, né, que a gente vai evoluindo. Eu fiz cursos, né, na área business, continuo fazendo, que eu acho muito importante. Inteligência emocional. Gente, só façam, né? É um divisor de águas, então eu também fiz, fica a dica do Paulo Vieira, que eu amo, né? E me ajudou muito. E é isso, é evoluindo, é cursos que a gente vai fazendo, são livros que a gente vai lendo, a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente não pode parar, porque quando a gente para, tudo ao nosso redor para, né? E o mundo, cada dia mais, está uma evolução constante. Agora com o IA, por exemplo, né? Tudo é o IA. A pessoa agora está montando protocolo de atendimento com o IA, né? Então, a gente não pode entrar nessa, a gente tem que ter uma linha de equilíbrio, tem que ter muito estudo, né? E é sobre isso. Gente, falei que era a última pergunta, né? Me vieram as duas últimas. Tecnologia, você acredita? Suas clínicas buscam por isso? É algo que, na sua percepção, chegou realmente para ficar e para Sim. auxiliar? Sim, demais. Ajuda muito, nos protocolos, enfim, no resultado.
não só aparelhos, eu acho que precisa ser feito exercícios, né, mas laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, tudo isso a gente tem, o ozônio na clínica, que auxilia muito, potencializa o resultado do tratamento, né, então hoje em dia não tem mais assim, eu vou ficar 6 meses na fisioterapia pélvica, então a gente usa recursos que estão aí disponíveis para que o resultado venha mais rápido, para que potencializa, né, esse resultado. E acredito sim, e acho que é necessário. Obviamente, é tudo baseado em artigo científico. Na minha clínica, eu não coloco nada, absolutamente nada, que não seja comprovado cientificamente que tem resultado. Isso é tão importante porque dá segurança, né, tanto para o profissional quanto para o paciente que está sendo ali atendido. Maravilha. Sim. Como é que eu, enquanto paciente, avalio, tem alguma forma de avaliar o profissional que eu estou indo buscar? Há essa possibilidade? A forma que eu deixo nas clínicas é o meu telefone. Então, o paciente chega ali, ele vai ser atendido pelo profissional e ele tem disponível o meu telefone particular para que ele possa tirar dúvidas, para que ele possa fazer reclamações, inclusive. E aí é como se tornasse ali, me tornasse mais próxima, né. Hoje a gente tem em média 300 pacientes ali rodando na clínica, então é muita gente, mas eu conheço a maioria, estou sempre ali nas clínicas e deixo meu telefone disponível E para todos os todos. profissionais que trabalham com você são formados, fisioterapeutas, não tem ninguém que está ali ainda em Não, formação? eu não trabalho com estagiário. Todos os meus fisioterapeutas são pós-graduados. Então, realmente eu sou um pouco chata em relação a isso, mas as clínicas levam o meu nome, né, e eu preciso ter responsabilidade em relação a isso. Se é uma promessa importante, né, que se cumpra. Quando eu falo de promessa, é o que eu prometo de resultado e os Verdade. profissionais que eu tenho Sim, aqui. E é muito importante que vocês, mais uma vez eu incentivo isso, a responsabilidade do profissional que vai te atender é sim, sua, e é factível, é sim, possível, é de direito que se pergunte, sim. porque fisioterapia, pelo que a gente acabou de compreender, só aqui na conversa com a Ellen, tem de várias, né, várias ramificações e Sim, várias pós-graduações, várias especializações. verdade. Então, se você está buscando a questão, né, de melhorar o seu assoalho pélvico, existe esse fisioterapeuta pós-graduado para. Fisioterapia pélvica para acessar toda essa musculatura que está escondidinha aí, dormindo. E última, prometo agora. A gente falou o tempo todo da mulher, do autocuidado, da autoestima, mas quem além da mulher é beneficiada por esse trabalho que ela escolhe fazer com relação ao assoalho pélvico dela? O marido, o namorado, né, porque imagina uma musculatura forte, uma mulher segura, né, melhora tudo em relação à relação sexual, né. Ela tá mais segura, ela sabe trabalhar essa musculatura, então a intimidade fica diferente, né, acaba aquilo de tabu, de vergonha, enfim, ela se conhece e aí melhora o relacionamento, assim, gente, 100%. Acreditem, eu ouço tantos relatos maravilhosos na clínica e cada vez mais eu quero que alcançar mais mulheres para que seja falado que é necessário. Ellen, mas eu não tenho nenhuma disfunção, eu não sinto nada, eu não tenho escape de xixi, eu preciso realmente fazer fisioterapia? Sim, mulher. Você sabe contrair, relaxar a musculatura? Quando você está namorando lá, né, no rala e rola, você consegue apertar, né? Ele relata, nossa, tá diferente? Se não, marca uma avaliação comigo Vem e para vem, cá. vem conhecer tua musculatura, ver o grau de força, a gente avalia até o grau de força desse músculo, né? Então é tão importante a gente se conhecer, né? Aqueles barulhos, Ellen. Flatos vaginais, né, é o pum pela pepeca, é o pum pela vagina. O que que é isso? É uma
uma musculatura fraca. Então imagina que o seu canal, a sua musculatura, ela tá fraca. E aí quando o pênis entra ar, porque esse músculo ele não consegue apertar aqui, ele não consegue dar essa vedação. Então o movimento, né, que ele faz está entrando ar, essa musculatura tá frouxa e aí fica aqueles barulhos. Acontece muito também, gente, e mulheres observem isso, quando entra na piscina, e aí na hora que sai da piscina, faz o barulhinho de pum. Por quê? Porque entrou um monte de ar ali, essa musculatura tá fraca, né? Ela tá mais flácida, ela tá mais aberta, e aí é a hora que é o incômodo, né? Eu costumo dizer que é o incômodo. Então, isso já mostra pra gente que tem uma disfunção nessa musculatura. E eu tenho um aparelho na clínica, que é o de radiofrequência, que ele tem várias vertentes, mas uma das vertentes ele aquece essa parede muscular, causando ali uma leve inflamação, e isso faz com que há um aumento de produção de colágeno. Então eu costumo dizer assim, uma bomba de colágeno. Então é como se fosse um laser, né? Só que menos invasivo, ele é indolor e ele ajuda muito no fortalecimento dessa musculatura. Pronto. Volte, é muito assunto, é muito bom assunto. poder esclarecer e que você, a partir de agora, né, perceba o quanto cuidar, né, de você, conhecer todas as partes que dentro da saúde, seja da fisioterapia, seja da estética, seja da medicina, pode facilitar e melhorar a sua vida. E isso sim melhora a autoestima. Isso sim melhora a sua autoconfiança. Então, de longe, que é só sobre uma questão sexual. E se for, maravilha, porque temos esse direito e merecemos exercê-lo. Obrigada. Foi sensacional. Obrigada. Eu que agradeço, mesmo. foi maravilhoso. Foi. Então, o antes, o durante, o depois que a gente vai conversar. Que delícia essa e para você, verdade, vou deixar aqui na descrição como encontrar a Ellen, as clínicas, a Nova do Lago, as informações de quando vai aí inaugurar. E para você, até o próximo consultório aberto.